Olá! A aposentadoria dos trabalhadores rurais tem sido considerada a grande vilã do déficit da Previdência Social anunciado pelo governo. Segundo dados do próprio INSS, em 2015, os trabalhadores rurais contribuíram com 7 bilhões e 100 milhões de reais para os cofres do Instituto, enquanto os aposentados do campo receberam benefícios no valor de quase 100 bilhões de reais. Para debater a questão do trabalho rural e da previdência rural, o Agenda Econômica de hoje recebe a advogada Jane Lúcia Berger, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Jane, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu acho que eu dei uma tropeçada aí no seu sobrenome, né? Berwanger. Berwanger, é um sobrenome alemão. Isso. E você vem do sul, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Está bem acostumada com o trabalho rural e o trabalho dos pequenos camponeses no sul. Inclusive, trabalhei na roça até os 22 anos de idade, então trago a experiência pessoal nesse sentido. Então, você vai ter uma grande contribuição aqui para a Agenda Econômica para essa questão. Tem um outro dado que eu vi nos números da Previdência, mas que não anunciei ao nosso telespectador no começo, é que o IBGE tem dados, já são um pouco antigos, são de 2013, da existência de quase 14 milhões de trabalhadores rurais, de trabalhadores no campo brasileiro. No entanto, desses, pouco mais de 1 milhão tem carteira assinada, são trabalhadores formais. Isso aí não já pode ser um indicativo de onde vem essa diferença entre o que se paga ao trabalhador rural aposentado e o que se arrecada? Bom, tem dois aspectos aqui importantes. Primeiro, esses trabalhadores registrados, trabalhadores com carteira assinada, eles não são a maioria dos trabalhadores do campo. No meio rural, existe uma grande parcela, que é a maioria, que trabalha o que se chama de regime de economia familiar. São pequenos produtores que trabalham com a família. Eles não têm um empregador, então eles não têm um registro em carteira de trabalho. Eles trabalham, eles produzem e comercializam em menor quantidade, mas de uma forma, eu diria assim, autônoma. Mas mesmo assim, com relação aos empregados rurais, o próprio IBGE mostra que existe um índice de informalidade muito grande. Apenas um pouco mais de 30% dos empregados rurais têm carteira assinada. Ainda não, a fiscalização não chegou até o campo, a formalização, uma questão cultural, uma série de fatores faz com que uma grande parcela dos empregados rurais, mesmo os que deveriam ter carteira assinada, também não tem esse vínculo formalizado. Então, se existisse uma fiscalização efetiva do governo, a gente teria essa arrecadação aí que foi de 7 bilhões em 2016, ela poderia chegar a mais de 20 bilhões. Isso. Na agricultura familiar, que contribui de uma forma diferente, e muitas vezes se diz que não contribui para a Previdência. Na verdade, os agricultores familiares, eles pagam de uma forma diferente. Qualquer outro trabalhador tem lá todo mês, ou desconta no seu contra-cheque, ou paga um carnezinho. O agricultor familiar, quando ele vende o produto que ele produziu, ali é descontado um percentual e recolhido para os cofres da Previdência. Que aqui também há uma grande falha, porque o agricultor vendeu, dali para recolher os cofres da Previdência, não há mais nenhuma vinculação com ele, com o CPF dele, então se desvincula e a possibilidade de sonegação é muito grande. Então vamos por partes. Certo. Se a gente pegar o trabalhador formal, né, que trabalha para um patrão, a gente poderia de fato ter uma arrecadação, se a gente hoje arrecada, se o governo hoje arrecada 30%, com 7 bilhões, a gente poderia nesse ponto arrecadar quase 20 bilhões? Vamos pegar por partes, só o formal primeiro. Não, porque o que ele arrecada, os 7,1 bilhões, já é o da agricultura familiar também. Uhum. Tá? É considerado tudo junto. Ah, tá. Então, esses 7 bilhões inclui todo mundo. Inclui todo mundo, exatamente. Okay. Mas mesmo assim, se a gente pegar e fizer a relação tanto do empregado quanto do agricultor familiar, seria, se não triplicar, mas no mínimo dobrar a arrecadação. Eu faço essa conta utilizando por base o PIB agrícola. O PIB agrícola dá mais de 600 bilhões por ano. 2,1%, que é o que seria a arrecadação, já dá mais do que, quase o dobro do que se arrecada sobre a produção hoje. Então, já seria muito mais o potencial.
Onde está a diferença? Qual é a alíquota da contribuição? É 2,1% sobre a produção comercializada, sobre o bruto, o total. Okay. E para o trabalhador para o empregado, é a mesma do urbano, 8, 9, 11%, conforme a faixa em que ele se enquadra de salário. Então, explica, você tinha começado a explicar, e eu te interrompi para falar do trabalhador assalariado. Explica aí esse processo, esse mecanismo de cobrança. Digamos que eu ou você, nós somos de uma família e pequenos produtores. Como é que a gente vai pagar essa contribuição da Previdência lá no fim do ano? Bom, então vamos pegar um exemplo de produção de leite. Tá? A família vende leite, quem compra é uma empresa ou uma cooperativa, né, compra o leite. Nesse momento, quando emite a nota fiscal, a cooperativa que está comprando, ao pagar, vai fazer o desconto de 2,1%. Fazendo um parênteses aqui, o desconto é de 2,3%, porque junto com a contribuição previdenciária se arrecada 0,2% para o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Mas contribuição previdenciária mesmo é 2,1%. Essa cooperativa ou empresa desconta e recolhe para a Previdência. No momento que ela descontou lá, vamos pegar um exemplo de 100 produtores. Tá. Então, vamos esclarecendo essa conta aí por partes. Eu vendi 100, eu recebo 98, esses 2,1% vão, a empresa que me comprou, ela deve recolher isso para a Previdência. Isso, ela soma o meu, o teu, de todos eles, emite uma única guia e recolhe. E ali há uma falha porque não há mais cruzamento de informações. A única forma de fiscalizar isso é indo fiscal lá, o auditor fiscal indo lá na empresa e conferindo para ver se fecha o total das compras com o total da arrecadação. São quantas empresas existem, mais ou menos? São quantas empresas só rurais? De cooperativas são quase 1.700 no Brasil. A gente só tem de que ter muito mais fiscal do que tem hoje. Né? Exatamente. Então, uma das falhas dessa arrecadação está em não ter um sistema de cruzamento de informações, como tem nos empregados em empresas urbanas. Hoje um fiscal, ele não vai mais quase à empresa, ele cruza dados, pega lá do seu computador e ele consegue fiscalizar a empresa. Mas como esse sistema não é informatizado... Não é cruzado, dificulta a fiscalização. Então, se eu pago, vamos mudar aqui agora o roteiro. Você é a empresária e eu sou a pequena produtora de leite, eu vendi para você, você descontou 2% do que eu te vendi... e não posso ter certeza de que isso vai para a Previdência? Não tem certeza. Não tem certeza. Tanto não tem, porque a diferença é muito grande entre os 7,1 e pelo menos 12 bilhões que poderiam ser arrecadados. Justamente porque ali há essa falha do sistema de não ter uma coisa mais segura de cruzamento e de fiscalização. Esse sistema poderia ser imediatamente já resolvido, essa falha aí? Eu não digo imediatamente, mas eu não vi até hoje nenhuma preocupação em melhorar esse sistema. Se fala muito em déficit da Previdência, enfim, mas está muito focado nos benefícios, não está focado na arrecadação. Então, eu acho que deveria se pensar um mecanismo, por exemplo, uma possibilidade que eu vejo. Essas mesmas notas fiscais, elas são utilizadas pelo ICMS dos estados, pelo setor primário dos estados. Então, se cruzar a Receita Federal com o ICMS, possivelmente ali ele poderia fazer um cruzamento de dados. Até hoje eu não vi nada disso. Usando um exemplo, quando uma empresa, o que a Receita Federal tem feito? A empresa tem lá uma fatura de cartão de crédito, um restaurante, por exemplo, só que recebeu lá no cartão de crédito 50 mil no mês e a tributação foi sobre 5 mil. Cruza as duas informações, espera aí, aqui tem alguma coisa errada. Então, algum cruzamento nesse sentido. Tá. A gente está indo para o lado da arrecadação, mas eu queria ficar um pouquinho nessa questão da proposta da emenda do governo, da reforma da Previdência, no que ela mexe especificamente. Ela aumenta, no original, ela aumentava de 60 anos o homem e 55 a mulher para 65 os dois. Certo. Hoje, o trabalhador rural, ele precisa pagar porque ele tem a idade, mas ele tem que contribuir por pelo menos 15 anos. Ela aumenta para 25. E acaba com essa contribuição sobre a produtividade, sobre a produção e passa para uma contribuição individual. Como é que você vê essas mudanças aqui? Bom, já houve uma evolução no relatório, né? O relatório já baixou para 60 homens, 57 a mulher, 15 anos de contribuição em vez de 25, então a gente
já que conseguiu... é mais ou menos o que é hoje, né? Que é o que é hoje. Agora, a contribuição individual, ela é a maior preocupação. E eu diria mais que isso, é o maior entrave da própria reforma, porque é uma questão que afeta a municípios pequenos, regiões mais distantes. A Previdência Rural é hoje um grande mecanismo de redistribuição de renda. Aquelas comunidades interioranas que não têm uma economia forte, mas o retorno através do benefício previdenciário, as populações rurais que ali trabalharam ou ali trabalham, ele representa um movimento importante na economia. Por isso, muitos prefeitos, vereadores, padres, enfim, pessoas das comunidades pequenas se insurgiram contra essa mudança, porque ela representaria um retrocesso em termos de inclusão social dos trabalhadores rurais. E uma coisa importante que eu acho que o Brasil não é o único país do mundo que subsidia a previdência no meio rural. Houve um estudo do próprio Ministério da Previdência, lá no início da década de 2000, mostrando que todos os países, pegaram 20 países, todos os países que têm algum mecanismo de previdência rural, essa previdência tem que ser subsidiada, porque ela está voltada justamente à pequena propriedade, mas que tem uma função social enorme. Porque você subsidia a produção. Então, os grandes produtores rurais, eles têm inúmeros subsídios e refinanciamento de dívida permanentemente. E aí você está tirando o benefício do trabalhador. E a função social da agricultura familiar, aqui no Brasil, a agricultura familiar produz 70% dos alimentos. Então, essa produção de alimentos é que justifica um incentivo, uma política pública de previdência social de inclusão. E a mudança proposta de contribuição individual, ela afeta esse conceito da agricultura familiar, do grupo familiar, porque só uma pessoa provavelmente contribuiria. Nós já vivemos essa época, antes da Constituição de 88, em que só o homem era vinculado à Previdência. Então, o receio é que se retorne a esse tempo com uma população mais restrita, atendida no meio rural. Bom, a gente volta a detalhar esse assunto no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.